Pessoal, então nós vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o Octave. Agora vamos fazer aqui um novo script. Então eu vou criar um novo script aqui. Esse script é o meu segundo script, tá certo? Esse script aqui ele é um script simplesmente para o nome desse script é controles de fluxo. Então eu vou usar o objetivo dele, o objetivo desse script é apresentar as estruturas de controle de fluxo, tá certo? Bom, o parâmetro de entrada não tem. Parâmetro de entrada nenhum. E os parâmetros de saída também nenhum. Tá certo? Então aqui são os nossos controles de fluxo aí. Tá certo? Bom, então, aqui agora nós vamos aprender, por exemplo, a estrutura do if. Aqui as estruturas que a gente tem, elas são muito parecidas com o C, tá certo? Eu vou salvar esse script aqui como controle de fluxo. Controle, não vou colocar o dito porque não tem necessidade, não é isso? Controle de fluxo. Salvar. Então, as funções de controle de fluxo, elas são muito parecidas com as funções de C. O if, o for, ele tem alguma diferença. A diferença básica entre eles é o seguinte. Primeiro, o if, ele não precisa de parênteses para separar a condição, e o for não precisa de parênteses também para separar o loop, tá certo? Vamos começar com o if. Então, if, como que funciona o if? Então, vou fazer um script aqui simples. Vou fazer a igual a input, entre com o valor de a, tá certo? Um script qualquer aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: se a maior ou igual a 0, então b igual a sqrt a. Tá certo? Bom, aqui um detalhe importante é o seguinte: em C a gente começa a lista de comandos que está dentro do if depois do colchete. Então a gente chaves, desculpa. Então a gente, se fosse em C, a gente viria aqui, abriria uma chave e no final do comando fecharia essa chave aqui. É isso? Mas nós não estamos em C, nós estamos em Octave. Então eu não preciso abrir essa chave. Ele interpreta como sendo tudo que está entre o if e o end if, como sendo as diretivas, né, isso, os comandos que devem ser executados dentro do meu if aí, dentro da minha estrutura de controle, que é o meu if aí. Aqui no final eu posso usar o end if ou simplesmente o end. Se eu usar o end if, existem algumas versões do MATLAB que não vão executar isso aí. Eles vão entender o end if, não vão entender o end if. Então, se você quer fazer o seu programa intercambiável, digamos assim, entre Octave e MATLAB, você deve usar sempre só o if, tá certo? Como eu vou utilizar na nossa disciplina, nós vamos usar sempre o Octave, então se você usar o end if, não tem problema, tá certo? Então vamos ver aqui que eu vou e salvo aqui. Então eu vou lá e executo aqui, então vou dar um clear aqui, tá certo? E vou executar aqui o nosso programa, o nosso script de controle de fluxo.
tá certo? Se eu faço isso, ele vai falar comigo, entre com o valor do A. Então eu vou colocar aqui o valor do A igual a, sei lá, 4, tá certo? Então ele vai falar que o B é igual a 2. Se eu der o clear de novo aqui, vou dar o controle de fluxo aqui e vou falar que o A é igual a menos 5. Agora ele não colocou o valor do B aqui, porque não entrou dentro do meu if aqui. Existe uma outra forma de eu avaliar um script também. Eu posso vir aqui e colocar um ponto de parada. O que é um ponto de parada? Um ponto de parada é um ponto que, ao executar esse programa, ele vai parar aqui. A partir daí, eu posso executar esse programa de duas formas. Posso vir aqui na janela de comando e executar controle de fluxo. Aí ele vai aparecer isso aqui, parado em o nome do script que ele está parado, controle de fluxo. Em qual linha que ele está parada? Na linha 7. O que que tem na linha 7? Tem esse comando, A igual a input, entre com o valor de A. Se eu vier aqui, agora apareceu uma setinha amarela dentro da bolinha vermelha, o que implica que eu tenho que essa variável A aqui agora, o meu programa está parado nesse comando A aqui, tá certo? Bom, então aqui agora eu posso executar passo a passo adentro e passo afora. O que a gente vai executar sempre aqui é o passo a passo. O passo adentro, às vezes, também a gente vai executar. O passo adentro é quando eu tenho um outro... esse script chama um outro script e ele chama esse outro script. Então, se eu uso passo adentro, em vez de ele executar o outro script, ele vai pegar essa setinha amarela e vai mostrar ela dentro de um outro script também. Se eu faço o passo a passo, ele vai só executar o script e não vai executar dentro dele. Mas nós vamos utilizar aqui o passo a passo. Então, se eu venho aqui e dou um passo, agora o que que ele faz? Ele está esperando eu entrar com o valor do A. Então, eu vou colocar aqui 67. Aí ele veio para o debug de novo aqui, tá vendo? Implica que ele está parado aqui esperando para executar. Aí ele vai vir aqui e vai executar a raiz quadrada do 67 aí e atribuir ele ao valor do B. Tá certo? Bom, agora, uma outra forma de a gente executar esse script aqui é a gente vir aqui nessa rodinha dentada aqui com o sinal de play aqui, né, isso? E mandar executar. Então, ele vai executar da mesma forma como a gente viu antes. É tanto que se a gente vier aqui na linha de comando, na janela de comando, ele vai estar aqui, ó, o controle de fluxo. Ele executou da mesma forma que a gente executou antes. Então, aqui agora, eu posso usar essa setinha aqui de prosseguir. Então, se eu clicar aqui em prosseguir, é diferente do passo a passo. O passo a passo eu dei só um passo, executei só a linha que a setinha amarela estava apontando. Se eu mandar prosseguir, ele vai executar todo o programa até achar um novo ponto de parada. Então, se eu mandar prosseguir aqui, ele vai estar esperando o comando. Vocês lembram que, vocês podem observar que da vez anterior, quando eu dei o comando, ele voltou para o debug e ficou esperando que eu desse o passo a passo novamente, não é isso? Aqui não, se eu vier aqui e colocar aqui um comando aqui, ele foi lá e executou tudo, tá certo? Então existem essas duas formas da gente depurar o nosso programa aí, tá certo? O nosso script. Bom, então esse aí é o if. Aí eu posso usar nas condições, aí eu posso usar todas aquelas condições que a gente já viu aí. Eu posso ter também o else dentro do if. Então eu posso vir aqui, colocar aqui o else, que é da mesma forma que a gente fazia lá em C também. Se não, eu vou só, por exemplo, mostrar uma mensagem. O valor deve ser positivo. O valor deve ser, o valor de A, não é isso? Deve ser positivo, tá certo? Então eu venho aqui, fecho aqui e pronto. Salvo aqui e mando executar aqui, tá certo? Então eu vou colocar aqui um valor de A, 4. Ele executou e deu B igual a 2.
eu vou colocar aqui, controle de fluxo de novo, valor de A igual a menos 4. Aí agora ele me falou que o valor de A deve ser positivo, tá certo? Então, esse aí é o comando else. Agora eu posso ter um else if também. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, fazer else if A menor do que zero, por exemplo. Então, e vou fazer aqui de novo um else if A igual a zero, por exemplo. Tá certo? Então aqui eu vou colocar aqui, mostrar uma mensagem qualquer aqui. Ó, não quero o valor igual a zero. Uma mensagem qualquer aqui. Opa. Então eu tenho aqui, por exemplo, não quero o valor igual a zero. Tá certo? Não quero o valor igual a zero. Então, se eu vier aqui e mandar executar esse comando aqui agora, então eu vou ter a primeira condição, o A positivo, vai fazer o B igual a 2. O A negativo, ele vai falar o A não deve ser, o valor de A não deve ser negativo. Se eu fizer aqui o A igual a zero, ele vai fazer o que agora? O B é igual a zero. Por quê? Porque ele entrou aqui, né? Ah, tá, porque tinha um maior ou igual aqui, perdão. Vou colocar aqui maior do que zero. Aí ele executou o primeiro, não é isso? Então agora aqui vai dar certo. Então se eu faço aqui o A igual a zero, eu não quero o valor de A igual a zero. Agora eu poderia colocar simplesmente o else aqui, não é isso? Porque eu tenho qual que é a condição? O B, o A ser maior do que zero, o A ser menor do que zero. Se o A não é maior e nem menor do que zero, então ele só pode ser igual a zero. Então se ele não for maior do que zero e se ele não for menor do que zero, ele vai ser igual a zero. Então eu posso colocar else if alinhado com else também. Então eu posso vir aqui e colocar aqui A igual a 4, beleza, B igual a 2. A igual a menos 4, o valor não pode ser positivo. E se eu vier aqui e colocar o A igual a 0, eu não quero o valor igual a 1. Bom, então é isso aí, é o if, é o else e o if, tá certo? Bom, existe uma outra estrutura que é o for, tá certo? O for, ele é um pouquinho diferente do for que a gente está acostumado lá em C. O for aqui, ele é sempre uma variável, ele é sempre incremental, digamos assim, não é isso? Então o for, ele é sempre uma repetição que repete um tanto número de vezes. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui for i igual a 1, aí aqui até, sei lá, 10. Aqui observem um detalhe importante. Isso aqui, esse i aqui, ó, eu uso a mesma estrutura que a gente usou lá para os vetores. Então eu posso fazer, por exemplo, eu quero o i de 10 com o passo de menos 1 até 1, tá certo? Então ele vai executar isso aqui 10 vezes, não é isso? Aqui eu tenho que colocar o end for, que dessa vez aqui não usou o autocomplemento. Então, observem que ele vai executar 10 vezes, só que o i vai começar valendo 10 e vai terminar valendo 1, tá certo? Então, eu vou só disp do i aqui, só para a gente poder fazer alguma coisa aqui. Então, o for, ele vai ser sempre dessa forma. Não existe outra forma para o for. Não é igual lá em C, que a gente pode colocar um comando, por exemplo, for A igual a 1. Então, se A for diferente de B, faça A mais 1. Isso aqui não existe em Octave. Então, Octave, o for sempre vai ser dessa forma aqui. Então, ele sempre vai ser uma variável, que não tem necessariamente CI, né? Isso pode ser uma variável qualquer, igual ao valor inicial, dois pontos, passo, ao valor final. Ou então eu posso suprimir o passo desde que o incremento seja sempre igual a 1, tá certo? Então, vamos lá aqui, vamos executar o nosso controle de fluxo aqui. Então, eu posso vir aqui, controle de fluxo, vou fazer aqui o A igual a, sei lá, 100. Então, ele veio aqui, mostrou o B igual
a 10, é isso? Mostrou os valores do i aqui, tá certo? Com o DISP. Bom, então eu posso mudar aqui agora, então, fazer, por exemplo, o i igual a 1 até 10, que é a mesma coisa, só que agora com incremento igual a 1, não é isso? Então, se eu venho aqui e mando executar aqui, então eu vou, sei lá, vou colocar o a igual a 100 de novo, o b igual a raiz quadrada de 100 é 10, e ele mostrou o i de 1 até 10 aqui, tá certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre Octave. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.